Bom, a policiologia da violência, ela é uma projeção da violência do próprio capitalismo. Na medida em que o capitalismo projeta insinuações que ele mesmo não consegue demonstrar a respeito da produtividade e da renovação material daquilo que se produz, ou seja, a ideia do capital é que tudo se renova naturalmente, e isso é exatamente o contrário, nada se renova. Na medida em que o capitalismo vai percebendo que a sua exploração está caminhando para a deteriorização da sociedade pela ausência de recursos, ele, espoliado dos mecanismos racionais para explicar essas carências, apela para institutos morais inseridos em condições e circunstancialidades de violência intraclasses, ou melhor, o capitalismo, através de um discurso material corroborado em fundamentos morais, alimenta a violência entre as classes. Então, quando o capitalismo fala pelos seus interlocutores de aborto, de imigração e imigrantes, negros, mercado de trabalho, ele, dentro das classes, estabelece que o inimigo destas carências está exatamente dentro das classes. A culpa pela redução material do trabalho é o outro trabalhador. A culpa pelo mau funcionamento do Estado é o próprio Estado. E assim segue-se uma sucessão de argumentos sem racionalidade alguma, estimulando o ódio e a violência dentro das próprias classes. Isso chama-se fascismo. O fascismo é o cão de guarda do capitalismo, chamado em momentos em que o capitalismo esvaiu-se em seus mecanismos de explicação das carências. Então, o fascismo é chamado, impõe-se uma violência dentro das classes, a começar da ridícula divisão entre direita e esquerda, e daí insurge-se os resultados danosos da agressividade. Enquanto a classe baixa promove a sua autofagia, a classe alta, lá do alto, a tudo assiste. E ela assiste com grandes risadas o espetáculo da violência policial, posto que os policiais são recrutados na classe baixa e treinados, motivados a serem violentos contra a própria classe baixa. As agressões quase sempre são efetivadas da força policial integrada por negros, agredindo negros. A classe contra a mesma classe. Isso acontece também no shopping, seguranças negros agredindo negros,
E nessa mesma premissa se avança até o Congresso, quando classes sociais escolhidas pelo capitalismo para integrarem o corpo legislativo passam a legislar contra a sua própria classe. É o que se verifica quando o corpo legislativo, dito representantes popular, impedem o avanço de medidas como taxação dos super ricos e o fim da tortura de 6 dias de trabalho por 1 de descanso. Isso é um produto de uma divisão intraclasses produzida mediante discursos morais. Enquanto a classe alta controlar o discurso da moralidade, ela terá a capacidade de lidar com a divisão das classes baixas. Isso também se estende a movimentos passados, como a própria ditadura de 64, que foi estruturada fundamentalmente em questões morais, em questões de pátria, família, um conservadorismo que funciona exacerbando as frustrações internas da classe baixa. Então, tudo isso se confirma a partir de uma técnica de esgotamento do capitalismo em sua pouca ou nenhuma racionalidade em face da degradação dos recursos que ele busca usar. Como ele não consegue, ele parte para a violência e é a violência que ele habitualmente faz uso de classe baixa contra a própria classe baixa. É o que está acontecendo. É um processo de autofagia social. A classe baixa, em função de motivações claramente morais, se vê levada a um combate, a uma luta, a uma briga interna, com grande êxito para o capitalismo.